capítulo de número 26, a partir do verso de número Mateus, Evangelho de Mateus, e o verso 69. Amém? Diz assim um texto, irmãos. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Muito obrigado, moça. Verso 72. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, igreja? Irmãos, eu falei aqui que talvez a maioria de nós aqui já sabe a história e o personagem aqui citado. Todo mundo já sabe. Ele já se tornou como que se fosse uma referência daqueles irmãos que são um pouco mais sanguíneos, que não aguenta que alguém pisa no dedinho ou no calo e ele já, né, já tem aquela reação bem forte, né? Personalidade forte. Aí a gente compara com o irmão, esse irmão aí, ele é meio no estilo de Pedro, né? Ele é bem nervoso. Não pode falar nada para ele que ele já pega da espada. Não pode falar nada para ele que ele já, né, já quer sair na porrada. Então, eu sei que você tem muitas referências sobre Pedro ao longo da sua caminhada de fé. Talvez até você já foi comparado aí com Pedro. Esse irmão aí, ó, essa irmã aí é do estilo Pedro, né? Chuta o pau da barraca, não aguenta, não leva desaforo para casa. Será que tem gente aqui assim, irmãos? Tem, né? Graças a Deus. Tem uma irmã sincera ali, irmão, ó, sincerona ali, ó. Ô, glória. Tu não, Marcinho, tu não. Isso já é mentira, né? Isso é mentira, né, irmão? O irmão dizer que é nervoso, que é meio Pedro, você não. Amém? Então, irmãos, a gente às vezes tem também algumas reações que parecem com Pedro, né? Pedro, ele é esse personagem que ele é bem emblemático aqui nos evangelhos. Há quem diga que Pedro era o líder do grupo, né? Porque estava sempre tomando a frente, estava sempre ali falando primeiro. O episódio do capítulo 16, se você quiser ler, quiser abrir depois, não é? Nos fala um momento muito bom de Pedro. Eu acho muito bom. Às vezes nós temos essa pegada de personalidade ou de vida. Às vezes errando, mas acerta às vezes. Erra mais, porque quer fazer mais, não é? Se alguém fala assim, ó, por que errou? Porque tentou fazer, não é? Por que não deu certo? Porque foi lá e deu a cara tapa para alguma coisa. Então, às vezes a gente coloca a pessoa, pelo menos no exemplo de Pedro, a gente coloca muito numa questão muito mais negativa. Não, você não pode ser desse jeito aí não, é lógico que não. Sair metendo a espada na orelha do servo também não é?
Sair metendo o chute na canela também não. Mas existem ações que parecem negativas, mas elas são super positivas. Elas são boas. Elas geram resultados. As pessoas olham e dizem assim: ah, camarada muito para frente, né? Muito intrometido. Fala muito. Então, irmãos, às vezes a gente olha assim e vê e coloca numa questão muito negativa essas ações. Mas muitas das vezes essas ações são de pessoas que querem acertar. Mas por que não acertam? Elas erram, mesmo querendo acertar. Porque elas têm força de vontade. São aquela pessoa que tem pegada para a vida, que não desiste em qualquer situação, né? Aquela pessoa viu Jesus andando na água, sobre as águas, tranquilão. Aí ele: ó, Senhor, é tu, deixa eu ir contigo. O cara tem, sabe, é topetudo mesmo. Não, eu quero ir, eu vou. Ele não mede as consequências, né? Tá ventando, tá chovendo, tá uma ventania, uma tempestade, as ondas tão grandes, mas ele não mede. Mas ele começa a caminhar. Jesus fala assim: então pode vir, vem, você quer vir, vem. E ele vai, mas ele não mediu as consequências da situação. Primeiro ele não observou como estava lá fora, mas ele teve atitude e coragem de ir. E ele vai. Ele afundou. Afundou por quê? Porque tentou ir. Porque quis sim. Foi alguém que: eu quero ir até a ti, Jesus, se é tu que está aí, deixa eu ir ter contigo. E ele foi. Só que no meio da caminhada, eu sei que tem muitas, dá para a gente pensar muitas coisas sobre isso, sobre a vida cristã. Mas ele começou a olhar para os ventos, para a tempestade, para as ondas, ele afundou. Aí você, homem, socorre. Jesus foi lá, estendeu a mão para ele, chamou ele de homem de pouca fé, né? E trouxe ele de novo para o barco. Mas por que ele afundou? Porque ele quis. É o cara que fala assim: eu não vou medir as consequências, mas quero chegar lá, né? Então assim, nós temos muitas situações de Pedro que elas são muito parecidas com a gente, irmãos. Nós não somos diferentes, não. A gente é igual. Às vezes você não é o camarada, sabe, a grosso modo falando, o cara incoerente, o cara antiético, a pessoa antiética, mas é uma pessoa que pode em algum aspecto da vida de Pedro falar assim: não, esse negócio aí parece comigo. Essa situação é igualzinha à minha situação que eu vivo lá em casa. Esse jeito que está acontecendo. Está certo que, irmãos, eu não estou de fato motivando a você viver uma vida totalmente desalienada às questões que estão dentro da ética da vida. Eu não estou dizendo para você ser um Pedro, ser topetudo, mas sair fazendo as coisas de qualquer jeito porque tem força de vontade, não. Vamos mudar isso aqui, vamos tirar os pontos negativos, pegar os pontos positivos e vamos ressignificar ao modo de Pedro, com a atitude de Pedro, mas de alguém que vai fazer de agora de forma correta, de acordo com aquilo que é o esperado, né? Aquilo que é o esperado. Então, irmãos, olhando para a vida de Pedro, no capítulo 16, Jesus está indo para Jerusalém e Jesus faz uma pergunta. E ele pensa: mas por aí, o que estão dizendo os homens? O que os homens estão dizendo ao meu respeito? Como é que eles me enxergam, né? Parafraseando. O que eles estão dizendo a respeito de mim? Estão dizendo quem eu sou. Aí, olha que interessante, cada discípulo, irmãos, cada discípulo tem uma sua personalidade. A Bíblia é clara, ela revela alguns acontecimentos na vida dos discípulos que são úteis, como eu falei. Mas como a gente está focado aqui em Pedro, cada um falou alguma coisa. Um falou assim: olha, Senhor, o povo está dizendo por aí que é um grande erro, viu, irmãos? Preste muita atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante agora. Nós que somos crentes, nós não podemos viver Jesus e nem perceber Jesus e nem ter a revelação de Jesus por parte daquilo que os outros pensam a respeito de Jesus. Eu preciso ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Então,
que estava acontecendo com os discípulos? Alguns estavam ouvindo outras pessoas falar, tá certo que eles não determinaram de acordo com aquilo que os outros estavam dizendo. Mas um disse assim, o pessoal está dizendo que tu é Jeremias. Jeremias já havia morrido. Ó, Senhor, outros estão dizendo aí que o Senhor é João Batista, que morreu e ressuscitou dos mortos. Outros estão dizendo que o Senhor também é Elias, porque Elias havia ido ao céu, talvez tivesse agora retornado em Jesus ali, como Jesus. Então, irmãos, olha só, todos eles tinham uma leitura de Jesus. As pessoas tinham uma leitura de Jesus. Os discípulos disseram, ó, a leitura que o povo está fazendo aí fora, Jesus, é essa aqui. Eles estão te associando com essas personalidades. Aí Jesus pergunta para ele, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Talvez a maioria deles ficaram mudo. Ficaram calados. Eles não quiseram, ficaram com medo de falar, ficaram com medo de dizer quem era Jesus. Talvez eles pensassem que Jesus também fosse um dos profetas. Talvez eles pensassem que Jesus fosse um dos patriarcas. Ou um anjo. Talvez. Eles não tinham a revelação ainda total de quem era Jesus. Então, Pedro toma a frente e fala assim, Senhor, tu és o Cristo. É essa a revelação que nós temos que ter. Essa é a verdade a respeito. Irmãos, se qualquer pessoa a respeito de Jesus não tiver essa revelação, não está salvo. Não tem a salvação. Se você falar assim, ó, Jesus é o homem bonzinho que abençoa crentes obedientes, você está pensando errado. Ah, Jesus é aquele cara bonzinho que gosta de falar coisas boas para a gente. Você tá pensando em um Jesus errado. Jesus, na fala de Pedro, é o que Pedro está dizendo que Jesus é, de fato ele é. Olha que revelação tremenda. Essa revelação, ela não é carnal, irmãos. Ela não está passível da observação do critério humano. O homem olha, analisa e faz uma concepção a respeito de uma situação. Aí você olha para Jesus e tira uma concepção. Qual é a concepção que você tem de Jesus? O que você imagina quem Jesus é aí na sua mente? Na sua cabeça? Porque de acordo com aquilo que Jesus é, e como aceitamos quem Ele é aquilo que nós vamos de fato expressar na nossa vida. É aquilo que vai se revelar através de nós. Uma vez que eu entendi que esse Jesus pregado na cruz, pregado nos evangelhos, a esse Jesus que eu estou falando a respeito dele, quando eu compreendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí, irmãos, a revelação que eu preciso está aí. Jesus fala assim, olha, ô Simão, não foi carne e nem sangue que te revelou. Quer dizer, não é a compreensão humana do homem, conceito, percepção, cognição. Não é isso. O que foi te revelado é revelado pelo Pai. Foi o Pai quem te revelou isso. Essa revelação, Pedro, para você, ela vem do céu, vem de Deus para você. É pelo Espírito de Deus. Pedro foi nas nuvens, irmão. O cara que estava sempre errando, tentando acertar, agora acertou. O cara que estava tentando, sempre tomar na frente, errando, agora acerta. Não porque ele é um cara bom, não porque ele é topetudo, mas é porque alguém vê nele o desejo de querer. E esse desejo de querer e fazer muitas das vezes errando, alguém que é o Pai olha para ele e fala assim, esse camarada aí tem tupetudo, é ousado, ele quer, então eu vou mostrar para ele quem é o meu filho. Você quer maior revelação do que essa, irmãos? Eu vou revelar para ele quem é o meu filho. Qual é a qualidade,
o caráter. Quem é o meu filho? Então ele tem um entendimento de que aquele homem que está ali não é um coleguinha, não é simplesmente um patrão, um mestre segundo o mundo, mas ele é o Senhor da glória. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é, como diz João, o Alfa e o Ômega. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Em todos os aspectos do tempo, Ele é. Ele era, Ele é, mas Ele continua sendo. E lá no futuro, Ele continuará sendo o que Ele é. Porque em Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, Ele não muda. Então Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da nossa vida. Então Pedro tem essa revelação, irmão. Jesus ficou maravilhado, ou Pedro ficou maravilhado, os discípulos ficaram maravilhados e foram embora. Aí, irmãos, está uma das partes que o cara no instante está lá no céu. Depois de 5 minutos, ele estava no inferno. No aspecto de condição de pensamento, sabe, irmãos? O cara estava lá, quando passou alguns minutos, o cara estava lá embaixo. Ele foi de um polo para o outro, do alto para baixo, em coisa de segundo, irmãos. Igual montanha russa, demora para subir, mas para descer, irmão, é 2 segundos. Você entende? Que a nossa vida espiritual, ela, para conquistar um nível, demora anos, décadas. Demora tempo com quem? Com Jesus. Demora, não é assim da noite para o dia. Então para você chegar lá, vai sangrar bastante, vai chorar bastante, vai doer muito. Mas quando você chega lá, você não pode cair de lá, irmãos. Você tem que manter, não por orgulho, mas manter-se humilde, aceitando a vontade de Deus. Porque quando vem a vontade de Deus, que impera, não do nosso jeito, mas do jeito dele, aí nós entramos em crise. Aí tudo fica ruim. Aí Jesus está indo para Jerusalém e começa a dizer, eu estou indo para Jerusalém, e daqui, chegando lá, os homens vão pegar a minha vida, vão me pegar, vão me bater, vão me humilhar, né? Parafraseando Jesus dizendo assim no caminho, e vai ser morto, e ao 3º dia ressuscitará. Irmãos, toda experiência que a gente vive, toda experiência que a gente vive na vida, não é porque a gente chegou no nível, que aquele nível nos dá a condição de achar que nós somos donos agora de todas as verdades, que nós agora somos o hiper, master, mega espiritual. Mas não aceita nem mais o que os outros dizem, não aceita mais o que o pastor fala, o que o pastor prega, porque Pedro, que estava lá no alto, desceu mais baixo. Quando Jesus falou assim, olha, o Filho do Homem, chegando em Jerusalém, vai ser humilhado, açoitado, morto. Aí, olha só, irmãos, por isso que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus pegou Pedro, Pedro pegou Jesus. Não é Jesus pegou Pedro. Fosse bom se Jesus pegasse Pedro, mas Pedro pega Jesus pela mão, leva ele para o canto. Sabe aquele cantinho da moral que as pessoas levam a gente às vezes? Para dar aquela lição de moral. Aquela pessoa leva, vem cá, quero ter uma ideia com você. Você pá. E nem sempre a nossa vida espiritual nos dá direito a algumas coisas. Levou Jesus para o canto e falou assim, Senhor, cheio de pompa, né? Não, você não vai fazer isso não, Jesus. Tem pena de você, rapaz. Não, levanta a cabeça.
Que negócio de morrer o quê? Você não vai morrer não. 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 Jesus olhou para ele e falou assim: olha, ô Satanás, para trás de mim. Porque tu me serves de escândalo. E tu não conheces as coisas de Deus, senão a dos homens. Você vê, irmãos, que situação? O cara teve a revelação de Cristo, que ninguém teve. Agora, quando Jesus estabelece que a vontade dele e do Pai é morrer na cruz, o cara fala assim: não vai morrer não. Ô Senhor, tem cuidado de ti mesmo. E Jesus olhou assim: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalo. Então, irmão, nossa vida tem altos e baixos. Às vezes a gente topa tudo, queremos fazer o certo e erramos. Então, irmãos, toda experiência boa que nós vivemos, como Pedro viveu, são boas. Mas existem experiências, não é aquela da glória, aquelas experiências que faz a gente, sabe, chorar, que faz a gente ir ao chão, aquela experiência que nos humilha, aquela experiência que tira o nosso chão debaixo dos nossos pés. É com essas que nós devemos mais aprender do que com as outras. Quer ver? Esse Pedro aqui, irmãos, é o Pedro que no momento Jesus está pregando e fala: não, ô Jesus, você vai morrer, mas Jesus estava na ceia, né? Perdão. Olha, essa noite o pastor vai ser ferido e todas as ovelhas vão ser dispersas, vão abandoná-lo. Jesus citando uma profecia, se não me engano, de Zacarias, se não me falha a memória. Fere-se o pastor e dispersa-se as ovelhas. Então, Pedro pegou Jesus e falou assim: Jesus, se tu morrer, eu vou morrer contigo. Se tu for preso, eu vou preso contigo. Jesus olhou para ele e falou assim: olha aqui, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro não entendeu aquela situação, irmãos. Jesus foi preso. E a gente chega aqui no texto que nós lemos. A Bíblia diz que quando Jesus foi preso e foi levado para o pátio da casa de Caifás, Pedro foi seguindo Jesus de longe, sabe? Foi seguindo Jesus de longe. Chegou no pátio lá, tinha uma fogueira, onde os servos estavam ali se aquentando. Pedro chegou lá, ficou lá de quietinho, aquentando, e Jesus lá no pátio, sendo humilhado, sendo interrogado, sabe? Sendo açoitado, sendo ali de alguma forma apanhando, tomando todo tipo de humilhação que um homem poderia ter. E ali, como nós lemos o texto, e fala assim: tu também estava com o Nazareno. Não, eu não. Tu estava com o Nazareno? Não estava não, moço. Eu não, você está enganada. Você está vendo a pessoa errada aqui. E ali depois outra mulher. E ele chegou a dizer, a praguejar, a amaldiçoar: vou tocar aquele desgraçado, não. O texto diz assim, que ele praguejou. Eu não toquei aquele homem maldito, não. Eu não sei quem é esse homem que você está falando, não. E ela diz assim: o teu jeito de falar é igual ao dele. O mesmo jeito que você tem, ele tem. Então, você andava com ele. Isso é uma coisa normal, né? A gente andar com a pessoa, a gente pega o jeito de falar da pessoa. A gente passa até às vezes se vestir, né? Torna-se uma referência. Não é nesse aspecto que Jesus quer que a gente mude, irmãos. Por mais que a gente mude de forma, o nosso estereótipo, sabe? A nossa imagem, mas muito mais precisa ser gerada uma mudança interior do que propriamente exterior. Não que a exterior não tenha que ter sim. Mas a gente priorizamos muito mais a exterior do que propriamente a interior. Quer dizer, Pedro já estava quase igual a Jesus no aspecto de fala, sabe?
falando igual. O coração de Pedro não estava com Cristo. Porque ali ele, com medo, estava negando ao Senhor. E ele negou. E a Bíblia diz que quando ele negou, Jesus olhou para ele, irmãos. Jesus olhou para ele. E ele ficou tão impactado com aquilo que ele saiu e chorou amargamente. Esse Pedro aqui, é esse Pedro que tem essas experiências com Jesus, a qual para nós são grandes lições espirituais para a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ser bem interativo com a igreja hoje. O que é que te tem feito você negar Jesus? Quais são as coisas dessa vida que faz com que você negue a Jesus? Por quê, irmãos? Tudo está naquilo a qual nós amamos. A Bíblia diz assim, que aonde estiver o teu coração, onde o teu coração tiver tesouro do teu coração, o teu tesouro quer dizer aquilo que você ama, Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Quando nós aplicamos o nosso coração a algo, é porque nós amamos aquilo. Nós se dedicamos àquilo. E quando nós dedicamos o nosso coração a algo, a um tesouro, nós corremos o risco da idolatria. E a idolatria ela está na questão moral do amor. Jesus diz que não dá para amar dois senhores, servir dois senhores. Ou há de amar um e aborrecer o outro. Ou há de aborrecer um e amar o outro. Então, está muito baseado no amor. O amor mal interpretado, ou amor mal colocado, a gente às vezes fazemos como Pedro. Nós até amamos, mas não sabemos administrar esse amor no sentido como ele tem que ser. Nós fazemos tudo de forma sem pensar. Já viu alguém amar uma pessoa ou estar apaixonado por uma outra pessoa, e aquela pessoa, por não entender o que é o amor, ela está tão apaixonada que ela faz coisas que não era para ser feita? Não é isso? Aí a pessoa assim, ó, poxa, eu amo aquela pessoa, então eu vou fazer tudo por ela. É errado? Não é errado, mas você tem que saber administrar esse amor, que às vezes ainda não é o amor, é a paixão. Então onde está o teu coração? É aquilo que você ama, é o teu tesouro, é aquilo que você se dedica tempo, dedica o teu pensamento. Então é isso que nós devemos promover na nossa vida cristã. Tudo aquilo que nós amamos, no qual tem que ser Jesus, nós temos que promover o nosso coração para Ele, todas as nossas ações para o Senhor. O amor mal administrado, mal entendido, faz com que a pessoa faz coisas que nega até Jesus, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Confrontar-nos, isso é para confrontar nós. Jesus vai fazer uma pergunta depois no final para Pedro, nesse sentido. Pedro está caído, desanimado, sabe, não acredita mais nada. Aí Jesus vai chamar ele no cantinho. Agora é Jesus que chama ele no canto, né? Não é Pedro. Porque, irmão, aí que nós temos que interpretar as coisas. Quando é a gente que chama Jesus no canto, que nem Pedro fez, nós está passivo de erro. Depois Jesus que chama Pedro no cantinho e trata o coração de Pedro. Então, olha só, Pedro, irmãos, que não sabe amar como tem que amar, aplica o coração de forma errada. Por isso que ele nega Jesus. Então o que tem nos feito negar Jesus? É aquilo a qual você ama. Então você tem que desfocar esse amor daquilo que você está amando demais, a mais do que Jesus. E é por isso que você tem negado o Senhor. É por isso que você tem negado a Cristo. Isso é tão simples, irmão. Eu não vou ser moralista de ficar citando as coisas, porque seria até antiético.
mas a palavra ela é tão clara, tão objetiva, que ela mexe na nossa consciência. E ela fala assim, ó, tá vendo? Você está amando mais disso aqui do que a mim. Você gosta mais disso aqui do que de mim. Você dá mais atenção a isso do que para mim. Jesus não está aqui mendigando a sua atenção, irmão. Não é isso, não. Jesus não está mendigando porque ele não precisa mendigar afeto. Não é isso. Quando ele está dizendo isso, é para o seu próprio bem, da sua própria alma. Jesus jamais vai mendigar afeto, irmãos. Quem não sabe amar, presta atenção. Quem não sabe amar e o amor é desfocado da verdade, o que essa pessoa mendiga amor para outra pessoa. Chega num estado de humilhação por causa de outra pessoa, ou por causa de coisas, ou de situações. Ou de situações, irmãos. Agora, preste atenção. Pedro negou Jesus, chorou amargamente. O fato de chorar amargamente não quer dizer que está arrependido. Judas também chorou com remorso, não se arrependeu e deu cabo da própria vida, se suicidou. Pedro entrou numa crise de fé depressiva, que ele ficou tão mal, que ele largou o ministério e voltou a pescar de novo. Para largar esse negócio de Jesus aí, Jesus morreu, eu neguei Jesus, tudo acabou para mim, a minha vida não vai ser a mesma, eu desisto de tudo. E ele está lá pescando, desanimado, sem motivação nenhuma, não acredita mais. Jesus havia morrido, crucificado. Ele se sente culpado, talvez. Ele não sei o que se passa na mente de Pedro, dos discípulos. Mas no momento que Pedro está lá no barco, pescando, aparece Jesus na praia. E eles não conhecem Jesus. Jesus vai assim, ops, tem alguma coisa de comer aí? E Jesus está lá, fogo lá, já com peixe assando lá. É isso que eu acho, irmão, interessante em Jesus. Quando Jesus precisou multiplicar o pão, ele precisou dos peixes do menino. Em algumas situações, não é a gente que vem com a farinha, é ele que vem com o bolo pronto. Porque ele sempre vai estar pronto, a gente não. Pedro está lá, e ele, estou aqui, não pescamos nada direito e tal, e eles mandam. Aí quando eles pescam e que vem aquele montão de peixe, ele voa, é o Senhor. Pedro pula na água, irmão. A Bíblia diz que ele estava nu, mas ele não pulou porque ele estava nu em si. Isso não era o problema maior em si. Não era nu mesmo. Ele estava realmente com uma roupa, não é? Mas no conceito ele já era nu. Então, quando Pedro está nu, ele não pula na água porque ele está com vergonha de Jesus. Porque o Jesus... Não, ele pula na água porque ele quer ir na direção de Jesus. Ele vai nadar até Jesus. É aí, irmãos, que está o negócio. É preciso que haja um esforço da gente. Não um esforço de salvação, porque não existe isso no Evangelho. Mas esse desejo, o desejo de querer Cristo, fará que a gente largue tudo por Ele. Assim como Pedro foi no começo. Largou o barco, largou as redes para seguir Jesus. Às vezes a caminhada começa boa, o meio fica ruim, mas lá no fim fica melhor. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. O começo é bom, o meio fica um pouco difícil, mas o final é melhor. O final é melhor. Quando Pedro vai nada até Jesus, e todo mundo chega na praia e ninguém pergunta nada. Jesus está com o pão lá, está com o peixe assando, ninguém pergunta nada, fica todo mundo quietinho. Mas está todo mundo ali querendo perguntar alguma coisa, sabendo que era Jesus. Todos felizes, mas ninguém pergunta se é Jesus. Jesus chama Pedro. É aí que, irmão, que está o negócio. Eu vou dizer uma coisa para você, no teu histórico, no meu histórico, tem
muitos momentos negamos a Cristo. Talvez até mais que Pedro. No nosso histórico tem tantos negativos. Mas lá no fundo, existia um amor que estava distorcido. E que Jesus hoje ele vai ressignificar esse amor da tua vida. Vocês não estão entendendo, irmão. Tem que acreditar nem aí. Está lá, Deus. Eu estou dizendo, Jesus vai ressignificar esse amor da tua vida. Esse amor agora vai ficar focado nele. Para ele. Por ele. E só nele. Jesus agora chama Pedro no canto. Vem cá, Pedro. O meu particular agora é com você. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? É que está o negócio, irmão. Jesus falou: aquele que não amar pai, mãe, irmão, família mais do que a mim, não é digno de mim. Esse amor por Jesus tem que ser acima de tudo e de todos. Não tem meio amor com Jesus e meio amor para outro, para coisas. O amor todo que você tem é dele. Porque se você não amar esse amor todo nele, não tem como você amar de forma eficiente o outro. Se você não tem esse amor aqui, no outro só tem paixão, nas coisas só tem paixão, que você pensa que amor é um amor, mas não é um amor de verdade, é um amor falso. E esse amor falso gera idolatria, gera negativos. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? Você está disposto a largar eles por mim? É isso que Jesus está dizendo. Sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então apacenta meus cordeirinhos, Pedro. Pedro, Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas? Sabe que eu te amo, Senhor. E a terceira vez Jesus pergunta: sim, Senhor. Jesus diz para Pedro assim, irmãos. Eu vou encerrar. Pedro, para você entender todo o contexto que eu estou dizendo aqui, que eu sei que o Espírito Santo já falou com você. Pedro vai dizer, Jesus vai dizer assim: Pedro, quando você era moço, você caminhava para onde você queria, Pedro. Você ia para onde você quisesse ir, Pedro. Você ia para lá, você ia para cá. Mas quando você chega a ser velho, já você não pode andar para onde você quer. As pessoas precisam te levar. E o texto vai dizer assim que ele estava dizendo isso por causa da morte que ele ia morrer. Porque a história diz que quando Pedro foi ser martirizado, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, ao ser martirizado por Jesus, ele falou assim: olha, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, irmão. Diz a Bíblia é isso. A história eclesiástica, a história da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E quando Jesus estava dizendo para ele: antes você ia para onde você queria ir, mas quando você vier a ser velho, as pessoas te pegarão no colo e levarão você para onde você não quer ir. Olha só o que eu vou terminar dizendo aqui, irmãos. Se você quiser aceitar essa palavra para a tua vida, a tua história, a tua vida, a tua família, a tua casa, tua vida espiritual vai mudar. Por que ela vai mudar? Porque a gente batalha, irmão, tanto para fazer que essas áreas da vida esteja de acordo com o nosso jeito. Porque a gente que quer movimentar as coisas, a gente quer fazer as coisas e nada dá certo. Mas quando Jesus toma a direção, que nós colocamos nas mãos do Senhor, porque nós passamos a amá-lo, tudo aquilo ali, irmão, passa a andar de acordo com a vontade de Deus. Olha só, quando a gente pode fazer o que a gente pode fazer, andar, ir para onde quer,
a gente vai. Mas chega um momento da nossa vida que já nós não somos levados para onde nós queremos. Nós já estamos à mercê da vontade de outro. Isso é viver a vontade de Deus. Uma vez não é mais você que caminha com seus passos, mas é o Senhor que te leva dentro da vontade dEle. No querer da vontade dEle, não na sua. Não é mais você, agora é Ele. Paulo diz assim, que a vontade dEle era ser achado nele, estar nele, a ponto de o querer dEle não ser propriamente dEle, mas ser o querer de Deus. Deus, ou Cristo, ressignificou o amor de Pedro. Já não estava mais em coisas nem em pessoas, e nem propriamente nele. Agora estava em Cristo. Se você pegou essa palavra para a tua vida hoje, você entendeu, eu quero que você se coloque de pé, para nós orarmos, e já orarmos para também celebrarmos a ceia do Senhor.